Oi, galerinha do terceiro B, segunda-feira, bem-vindos a mais uma aula de orientação de estudos. Bom, nós vamos continuar aquela atividade que já estamos trabalhando há algum tempinho, que é da competência do aprender a aprender. Bom, vocês lembram aí que eu passei um problema da matemática, só que não era para a gente resolver esse problema. Em cima desse problema eu passei 6 perguntas, e a ideia era que vocês respondessem as 6 perguntas sobre o problema. Bom, muitos de vocês responderam essas 6 perguntas sobre o problema e me enviaram. Com base nas atividades que vocês me enviaram, eu estou gravando esse vídeo para a gente poder dar continuidade e seguir desenvolvendo o trabalho da competência do aprender a aprender com enfoque na matemática. Tá bom? Então acompanhe aí. Eu não vou ficar lendo o problema, porque deu quase um pequeno texto e ele já está no grupo do WhatsApp e também já está no roteiro da aula passada e no roteiro dessa aula que eu já mandei no grupo para vocês. Eu já vou direto para as 6 perguntas que eu fiz sobre o problema, tá bom? Só para a gente refletir sobre elas. Bom, primeira pergunta era: qual é o objetivo do problema? Onde eu preciso chegar? Vocês responderam corretamente, só para a gente formalizar aqui. Então, o objetivo é saber quantas peças de azulejo o João precisa comprar, ok? A segunda pergunta é a seguinte: quais informações eu tenho? Bom, como eu falei, lá o problema ele é meio grande, formou quase um texto, mas eu acho que a gente pode destacar 5 informações importantes que vão ser úteis para a gente chegar no objetivo do problema, chegar na resposta correta. Bom, primeira informação importante são as medidas da cozinha. Nós temos que o comprimento é 3,7 metros, nós temos que a largura da cozinha é 2,5 metros e que a altura da cozinha é 2,8 metros, ok? Essa seria a primeira informação importante. A segunda informação importante é a medida do azulejo que o João vai comprar para revestir toda a parede da cozinha, certo? Nós temos que o comprimento é de 35 centímetros e que a largura do azulejo é de 22 centímetros. Essa é a segunda informação importante. A terceira informação aqui que dá para a gente destacar é que do total de peças calculado, do total de peças da quantidade de azulejos que foi calculada, nós vamos ter que aumentar esse valor em 8%, porque lá no enunciado do problema ele pedia para aumentar esse valor em 8%, caso quebre algum azulejo, seja preciso recortar, fazer alguma coisa. Então, o próprio problema, o próprio exercício pede para a gente aumentar esses 8%. Então, também é uma terceira informação importante. A quarta informação importante é que, bom, na parede tem uma porta, certo? E a largura da porta é 90 centímetros e a altura da porta é 2 metros. Por que isso é importante? Porque onde tem a porta a gente não vai colocar azulejo. Então esse valor tem que ser retirado. E a quinta informação importante é que da mesma maneira que há uma porta, há uma janela em alguma parede da parede, certo? Em alguma parede da cozinha e que também não vai azulejo. E as medidas da janela, nós temos que tem o comprimento de 1 metro e a altura de 110 centímetros, tá bom? Então eu destaco, sendo essas 5, as informações importantes que a gente tem que saber, tem que grifar lá, tem que marcar, para conseguir responder o problema de forma correta, tá bom? Dando continuidade, nós temos a perguntinha 3, que ela fala o seguinte, ó: existe alguma pegadinha? Ou seja, tem algum detalhe que pode me fazer errar se eu não estiver atento? Então, minha resposta é: tem. O que eu vejo aí como principal são as unidades de medida. Vocês perceberam aí do que eu falei anteriormente, quando eu passei as medidas da parede, da porta, da janela, do azulejo, algumas medidas lá no problema estão em metros e outras medidas estão em centímetros. E se eu não prestar atenção nesse detalhe, lá no final eu chego numa resposta absurda, totalmente errada. Então, qual que é a ideia que eu já vou adiantar aqui? Ou eu vou deixar tudo em metros, então todas as medidas que eu falei ali na pergunta anterior, ou eu deixo tudo em metros, o que está em metros já mantenho em metros, o que está em centímetros eu passo para metros, ou eu jogo tudo para centímetros. Então, o que está em centímetros eu já trabalho em centímetros, belezinha, só que o que está em metros eu converto para centímetros, tá bom? Então, ó, eu acho que a pegadinha aí seria as unidades de medida, certo? Prosseguindo aí, nós temos a pergunta número 4,
que eu acho que é a principal. Todas são, só que essa merece a nossa atenção de uma forma especial. A pergunta 4 fala o seguinte, ó. Quais passos devo seguir para chegar à resposta correta? Descreva por tópicos a estratégia que pretende seguir, ok? Então, nessa daqui, vou até pegar a câmera e eu vou mostrar passo a passo que eu escrevi, que eu coloquei no papel, tá bom? Acho que vai ficar mais fácil de entender. Mas antes eu vou comentar um pouquinho cada uma, até vou colocando por escrito na tela, ok? Acho que fica até melhor. Ó, então, o primeiro passo é calcular a área total da cozinha. Isso daí a gente vai discutindo na aula. Mas o primeiro passo eu tenho que saber. Quando eu pego as 4 paredes da cozinha, né? Essa parede, essa daqui e essa daqui, eu tenho que saber a área total, ok? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é calcular a área da porta, que está em alguma parede, não sei qual parede é, mas também não importa. E também calcular a área da janela, que também está em alguma parede e não importa, não preciso saber em qual parede que está, ok? Então, ó, depois que eu calcular a área da porta e a área da janela, eu vou descontar do que eu encontrei no primeiro passo, ok? Esse seria aí o segundo passo, ok? Encontra a área da porta, a área da janela, soma esses dois valores e depois desconto do resultado que eu encontrei no primeiro passo, tá bom? Porque tanto na porta quanto na janela não vai entrar no que eu preciso da área para pôr piso, porque na porta e na janela não vai piso, ok? O terceiro passo é calcular qual é a área do azulejo. Porque quando eu colocar aquele azulejo na parede, eu quero saber qual está sendo a área preenchida por ele, tá bom? Então esse seria o terceiro passo. O quarto passo que eu coloquei aqui é conferir se todas as contas eu usei a mesma unidade de medida. Ou seja, se eu usei tudo em metros ou tudo em centímetros, que foi aquela dica que eu passei lá na questão número 3, ok? Aí temos também o quinto passo. O quinto passo, qual que é a ideia? É dividir aquele valor que eu encontrei da cozinha, que precisa ser colocado o azulejo, certo? Então, pego aquele valor da área e vou dividir pela área de um azulejo, certo? Esse seria o quinto passo. E o sexto passo, eu vou aumentar o resultado em 8%. Então, do valor que eu encontrei no passo número 5, eu aumento o resultado em 8%, ok? Agora sim, eu vou pegar a câmera e eu vou mostrar por escrito o que eu já fiz aqui, tá bom? Gente, então eu trouxe o celular aqui para a gente debater a questão número 4, para ficar mais fácil para visualizar. Antes, só fazendo uma retomadinha, então, ó. Então, na questão 1, o nosso objetivo é saber quantas peças de azulejo o João precisa comprar, ok? As informações importantes, eu acho interessante vocês deixarem marcado no caderno. Aliás, anota, gente, desde a primeira questão aqui, tá bom? Só para já ir complementando o que vocês me responderam. Então, ó, as informações importantes que nós temos. As medidas da cozinha, comprimento, certo? 3,7 metros. A largura da cozinha, 2,5 metros. E a altura da cozinha, 2,8 metros, tá bom? Temos também a medida do azulejo, o comprimento de 35 centímetros, a largura de 22 centímetros. Do total que a gente encontrar, nós vamos aumentar 8%. Nas paredes tem uma porta, que tem a medida da porta, também tem a janela e tem as medidas da janela. Não preciso saber em qual parede está a porta, nem em qual parede está a janela, que não vai fazer diferença no nosso resultado, tá bom? Aí, na questãozinha number 3, tá aqui a pegadinha, eu falei, né? Algumas medidas estão em centímetros, outras estão em metros. E vamos lá para 4. Ó, então, o primeiro passo, calcular a total das 4 paredes da cozinha, certo? Lembra, a cozinha tem 4 paredes, tenho que achar a área de cada parede e depois somar, que vai ser a nossa área total. Bom, vou calcular a área da porta, vou calcular a área da janela, pois nesses dois lugares não vai piso, tá bom? Já não precisa colocar piso. O terceiro passo é calcular a área do piso. Aí, só lembrando aqui, do que a gente encontrar aqui no 2, nós vamos fazer a retirada, a subtração do que nós encontramos aqui no 1, tá bom? E depois o quarto passo, conferir as unidades de medida. Só lembrando que eu vou usar tudo em metros ou tudo em centímetros, tá bom? Um ou outro eu vou usar tudo em metros, que eu acho que fica mais fácil, ok? Depois o quinto passo é dividir o valor encontrado no segundo passo pelo valor encontrado no terceiro passo. Então, no segundo passo, o que eu fiz? Encontrei a área da porta, encontrei a área da janela, somei esses dois valores, e aí que resultado que eu fiquei?
do que eu encontrei aqui no número 1, eu fiz menos do que eu encontrei aqui da porta e da janela e fiquei com esse valor. Então, esse valor aqui eu vou dividir pela área do piso, tá bom? Então, ó, nesse quinto passo já é para eu encontrar a quantidade de azulejos que eu preciso. Depois de encontrar a quantidade de azulejos que eu preciso, eu aumento o resultado em 8%. E acabou, beleza? Pessoal, aí agora nós já entramos aí na quinta pergunta, que ela fala o seguinte, ó. Com relação à resposta da pergunta 3, eu lembrei dela ao responder a questão anterior, ou seja, a pergunta 3 era se havia alguma pegadinha, certo? Nós dissemos que sim, que tem uma pegadinha, no caso, são os valores das unidades de medida, que tem metros e centímetros aí que está misturado. Bom, eu lembrei dela para responder a questão anterior? Sim, eu lembrei dela no quarto passo, que eu já comentei aí com vocês, tá bom? E finalmente, finalizando isso daqui, a questão 6. Quais conhecimentos eu preciso ter para resolver o problema? Eu lembro de tudo ou vou precisar pesquisar algo? Bom, quais conhecimentos que a gente precisa para responder esse probleminha da matemática? A gente precisa saber calcular a área, no caso aqui, área de retângulo, tá bom? Segundo conhecimento, porcentagem, porque vou ter que aumentar em 8%. E o terceiro problema é fazer multiplicação, quer dizer, e a terceira coisa que eu tenho que saber é fazer multiplicação e divisão, que são as continhas aí que eu vou usar nesse exercício, tá bom? Então, basicamente é isso. Agora, lembra de tudo? Ou preciso pesquisar? Aí seria também algo pessoal, mas o que vocês mandaram para mim e colocaram, eu já li, achei belezinha, tá bom? Bom, é isso, e agora a gente se vê no grupo do WhatsApp, a gente vai trocando uma ideia por lá, se necessário também abra uma sala no Google Meet, tá bom? A gente se fala. Beleza. Tchau, tchau, gente.